Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fla Esportivo com notícias bombásticas, ainda falando sobre o caso Bruno Henrique. Fica comigo até o final do vídeo, porque aqui é Flamengo. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e bora saber tudo sobre o caso Bruno Henrique. Créditos na descrição do vídeo. Bora pro vídeo, galera! Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E se você puder deixar aquele like, vai ajudar demais o canal. Se você puder dar aquele hype também, tiver o recurso disponível, você vai ajudar muito. Se não é inscrito, se inscreva aí pra vir aqui, pra bater um papo com a gente, pra sempre conversar. E deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso, beleza? Galera, uma grande repercussão tá tomando conta da web, das mídias sociais, porque acabou de sair ali, né, alguns minutos, algumas horas já, o veredito do Bruno Henrique sobre o seu processo de acusação e condenação na esfera esportiva. O atleta passou nessa quinta-feira. O Bruno Henrique, ele foi condenado a uma suspensão de 12 jogos e a uma multa de 60 mil reais pela acusação de manipulação esportiva. Com tudo aquilo que aconteceu, né? Aquela história lá que todos nós já sabemos. E aí, cabe recurso. Outra informação importante também, eu acho que é muito relevante, é que essa condenação ela envolve apenas partidas organizadas pela CBF. Ou seja, então essa condenação estaria valendo para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Competições da Conmebol, por exemplo, Conmebol Libertadores, não vale. O atleta ele pode atuar. Se o Flamengo quiser falar assim, ó, ele vai cumprir os 12 jogos, mas vai cumprir ali no Campeonato Brasileiro e ele vai continuar sendo escalado normalmente para a Copa Libertadores. Vida que segue. Ele pode continuar sendo convocado, né, escalado para a Libertadores. E uma grande revolta tomou conta nas redes sociais, principalmente por torcedores rivais. Vamos dar uma lidinha aqui, um pouco, na reação, tá bom? Da galera. Vamos ver, o pessoal, cara, tá revoltado, viu? Bem, esse daqui pra mim, ele utilizou um argumento totalmente incoerente. Ah, viva a impunidade. Depois querem que prenda quem rouba um celularzinho. Sou flamenguista, mas a notícia é triste pro Brasil. Ah, pera aí, calma aí. O cara tá tentando fazer uma comparação também. Vocês concordam comigo bem? Ah, mas né, tem a sensação de impunidade e tal. Ah, tudo bem, uma coisa é o cara ter sensação de impunidade. Outra coisa é o cara contra-argumentar a favor ali de quem rouba um celular. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Um pior tipo de contra-argumentação que você poderia utilizar. Tudo bem você falar assim, nossa, um sentimento de impunidade, isso é triste e tal, mas você justificar que quem rouba o celular, pelo amor de Deus. Aí teve mais, vamos lá. E no Paraíba, 720 dias de suspensão do futebol e 100 mil de multa. Igor Karius, 360 dias de suspensão e 40 mil de multa. Aleph Manga, 360 dias de suspensão e 50 mil de multa. Vitor Mendes, 720 dias de suspensão e 70 mil de multa. Sávio, 360 dias e 30 mil de multa. Ele só falou isso. Ele estava falando aqui a respeito de jogadores que já foram condenados por questões de manipulação esportiva. Ou seja, querendo dizer que esses jogadores eles sofreram uma punição muito maior, ficando suspensos ali de 1 a 2 anos do futebol. E além disso, multas maiores também. Aí teve outro comentário aqui, ó. Agora tá liberado para todos os jogadores do Flamengo manipularem resultados e não darem nada. Quando o jogador é do Flamengo, o sistema é comprado. Outro comentário. Isso se chama sistema. Outro torcedor aqui. Uma punição diferente para o mesmo fato. Condenado por 12 jogos. Isso não é condenação. Isso foi uma suspensão. A justiça brasileira é uma... E aí o cara colocou, né, o simbolinho ali do cocô. 12 jogos é até um absurdo com os demais atletas, que ficaram um ano sem jogar. Corrupção solta.
no STJD. No fim, esses 12 jogos cairá para um jogo. Infelizmente, quando o time é do sistema, não dá em nada mesmo. Outro comentário aqui de outro torcedor. Engraçado, né? Se fosse jogadores de outros times, era banimento do esporte. Meu amigo, tá de brincadeira. Eu sempre falei para os meus amigos, a pena do Bruno Henrique não vai ser maior porque ele é jogador do Flamengo. Se fosse outro jogador de qualquer outro time, eles iriam barrar o jogador por no mínimo 2 temporadas e uma multa grande. Aí teve mais comentários citando, né, os jogadores que foram condenados ali com 1 ano de suspensão, 2 anos de suspensão. Mais um comentário aqui, ó. O Flamengo se recuperou com as próprias pernas. Pernas do STJD, do governo, do Judiciário da Globo e da CBF. 12 jogos, isso é uma vergonha, comentou aqui uma torcedora. Nem me surpreende, é o retrato da justiça brasileira. Brasil com seus teatros, simplesmente uma piada, tudo isso, infelizmente. Daqui a pouco vai recorrer e voltará a jogar de novo. No Flamengo tudo pode. Piada. Depois as pessoas ainda acham que não há favorecimento para certos times no futebol brasileiro. 12 jogos com tanta prova assim? Teve outro torcedor que indagou, né, falando ali sobre a questão de ter provas. Só porque é jogador do Flamengo pegou uma condenação leve. Aí teve um aqui, ó. Se fosse jogador do Vasco, tava condenado a 10 anos, 1 milhão de multa. E o Vasco não ia mais poder jogar em São Januário. Essa aqui foi boa, cara. Mano, se fosse com o Vascão, filho. Com o Vasco tudo acontece, mano. Absurdo, o sistema é foda. Pros outros jogadores foi uma punição absurda. E pra ele, por jogar no Flamengo, não dá em nada. E aí, cara, galera, tem muito comentário, sério. Ó, eu tô aqui na página da BTB Sports BR, sabe? Esses comentários aqui. Depois quem quiser dá uma olhada lá. Mano, tem muito, cara, tem muito, sério. Isso que acabaram de publicar a notícia, tá? Com pouco tempo. Mas tem muitos comentários. Neto, o que você acha sobre isso? Galera, é o seguinte, eu não sou advogado, né? Eu não assisti o julgamento. O cara comentou aqui que teve várias provas. Nossa, com tanta prova assim... Só foi condenado a 12 jogos? Eu achei a condenação uma condenação bem leve, para ser muito sincero com vocês. Eu sabia que isso ia, assim, ia acabar não dando em nada. Eu até falei. Mas eu achei que pelo menos teria ali uma multa mais alta. Na verdade, galera, eu acho mais adequado nesses casos a multa ser bem pesada. Sinceramente. 60 mil reais de multa... Mano, 60 mil reais de multa... Os caras gastam isso num jantar. Os caras gastam isso numa passagem de avião. Pra ir viajar nas férias. Numa classe ali, sabe? Premium executiva. Então, 60 mil de multa é uma multa muito baixa. Pelo que a gente viu ali, que discutiu aqui no canal, os valores envolvidos eram bem baixos. Mas assim, 60 mil pra um jogador, mano, o cara paga sorrindo. E além disso, o cara não vai estar suspenso nem da Conmebol Libertadores, tá? Ah, Neto, você acha que existe algum favorecimento para o jogador ser do Flamengo? Ó, eu acho que quando você tem jogadores de equipes maiores, eles têm um arcabouço jurídico melhor. O que eu quero dizer com isso? Ele tem advogados melhores. Ele tem uma consultoria jurídica melhor. Tinha um professor meu que ele não dava aula de direito para mim, mas ele era formado em direito e dava aula no curso de direito da faculdade. Que ele tinha outras formações também. Então ele pegava um pouquinho da parte de perícia pra gente e tudo mais, né? Perícia médica. E ele falava que a justiça brasileira, ela é uma peneira. E o cara que souber ser minucioso aos espaços dessa peneira, ele consegue escapar de muita coisa. Ele fazia essa analogia pra gente, né? Então, quando você tem advogados melhores, advogados mais preparados, é um conjunto jurídico, mano, é capaz dos caras recorrerem até tirar essa condenação aqui. Ele não ficar nem os 12 jogos. Quando você pega um jogador, sei lá, de Série C, Série D, financeiramente falando, às vezes o cara ele não consegue pagar advogados do mesmo nível. Tão bons assim. É isso. Mas na minha opinião, para casos como esses, a multa tinha que ser maior.
Eu não sou nem assim, galera. Eu acho que você banir o jogador é um exagero, sendo bem sincero. Lembra que eu falei sobre o Paquetá, né? Que os caras estavam querendo banir o cara do futebol. Eu acho que isso é um grande exagero. Beleza? Porque assim, a galera que usa plataforma de casa esportiva sabe muito bem o que tá usando. Ninguém é inocente aqui. Ninguém é inocente aqui. Eu já fiz as minhas fezinhas, eu sabia muito bem aonde eu tava colocando ali meu dinheiro. Ninguém é besta aqui. Então, eu acho que para essas condenações, o valor a ser pago tinha que ser maior, né? Sei lá, até linkar. Esse valor vai ser revertido para instituições de conscientização, a jogos de vício, sabe? Instituições ali que fazem trabalho social, enfim, qualquer tipo de trabalho social aí que envolva vícios ou outras práticas, etc, etc. Eu acho que seria mais prudente fazer isso. Beleza? É pesar um pouco mais no bolso. Porque senão sai com essa 12 jogos, 60 mil reais, que não é nada pros caras. Mais importante do que os jogos ser suspenso é também você aplicar ali financeiramente uma multa pro cara sentir no bolso. 10 milhões de reais. E aí, meu torcedor brasileiro preferido? Meu Deus do céu, hein? Só se fala em Bruno Henrique nessa imprensa, na mídia toda, cara. Meu Deus, eu tava olhando aqui agora, né, na internet aqui, cara, páginas e mais páginas sobre a condenação do Bruno Henrique. Só que antes eu queria... Bruno Henrique hoje, cara, explodiu aqui nas redes, né, cara? Teve a sua condenação aí a 60 mil reais de multa e 12 jogos de suspensão. Se você pensar, por um lado, é uma punição até branda, né? Pelo que a galera estava imaginando aí. De repente poderia pegar 1 ano, 2 anos, poderia, pegar mais jogos, poderia inclusive até ser banido do futebol. Aí a idade dele poderia, se pegasse uns 3 anos, 4 anos aí, sacaneava. Até 2 anos já dava ruim pra ele, né? Mas o chato, né, pra quem recebe uma punição dessa e se julga, e se diz que é inocente, é muito sacanagem, né? E aí é foda, né, cara? Tipo, se o cara é inocente, realmente espera ser inocentado na justiça e recebe uma punição dessa, é muito pesado, né? A gente olha assim, nesse aspecto, não, mas foi brando, mas para quem recebe é pesado, né? Esse que é o ponto também, né? Então a gente tem que ser justo aí. E agora o Flamengo vai recorrer, né? Cabe o time recorrer, né? Aí tá uma discussão se a punição vale apenas para os jogos do Brasileiro, né? A princípio sim, mas aí no STJD o pessoal lá tá querendo estender para Libertadores, mas é Libertadores que tem agora, né? E o advogado do Flamengo entende que não, que vai ser apenas pelo Campeonato Brasileiro. Mas se pensar bem, né, vamos supor que não consiga aí reverter a situação. Deixa na Libertadores também, cara. É menos jogo. Quanto mais jogos antes, né, tiver ali, for acontecendo, mais cedo ele volta pro jogo aí, entendeu? Aí tem uns jogos da Libertadores para queimar também, mas... Claro, é duro que Libertadores é Libertadores, né? O cara também não quer perder o jogador na Libertadores, né? Então tem que fazer uma escolha o Flamengo aí, né? Caso não consiga recorrer, caso não consiga reverter isso aí, né? É uma pena, né? É uma pena, né? E se você comparar com o que aconteceu com o Paquetá, porra, velho, Bruno Henrique se ferrou legal, né? E o Paquetá, apesar de não ter sido condenado lá, teve a vida toda destruída praticamente, né? Perdeu 2 anos aí de muita grana que ele poderia ter ganhado e não ganhou, né? Cabe ele também ir pra cima lá. E como eu havia dito sobre o Paquetá, olha só a notícia que tem aqui no Metrópolis, no GE, dizendo que o Paquetá mais o West Ham, que é o time que ele joga, estudam processar a federação lá da Inglaterra por travar a negociação com o City. Porque, cara, ele foi acusado, travou a negociação, deu um bafafá do caramba, o cara ficou mal visto, né? Essa que é a verdade, ficou mal visto, e aí, cara, travou toda a grana, travou a negociação, travou tudo, aí depois de 2 anos quase, ele é inocente. Porra,
Aí, meu amigo, aí é sacanagem, né? Eu tinha falado que ele podia dar processo isso aí, mas não deu outra, olha aí, ó. Dito e feito, né? E agora o Bruno Henrique, aquele negócio, né? Vai ter que recorrer, Flamengo recorrer, advogado do Flamengo vai recorrer, e a mesma coisa, cara. Mesma coisa, é uma coisa que, claro, se ele conseguir reverter isso aí, vai ter que ir pra cima desse STJD também e exigir os seus direitos, né? Vamos que vamos. Tomara que ele seja inocente mesmo, né? Que é aquele negócio, né? E se ele for julgado como ele foi julgado e culpado, é muito triste caso ele seja inocente. Mas se ele for culpado, fazer o que, né? Acontece. Não vai ter muito o que fazer, né? Vai ter que cumprir a pena. Tomara que ele consiga aí, caso ele seja inocente, reverter a situação. Bom, sobre as contratações aí que nós tivemos, né, nessa janela, recorde de Palmeiras, Botafogo também contratou. É só que o Botafogo é menorzinho, né? A galera não fala tanto. Sacanagem, né? Mas é verdade, porra. E aí o Flamengo, porra. Então, cara, parece que somando tudo dava 3,9 bilhões de reais, né? E o Zinho, o craquezinho, o Tetra, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, foi importantíssimo pro Palmeiras. Eu adorava o Zinho, cara, porra. Eu amava o Zinho jogando no Palmeiras, cara. Fanzaço do Zinho. E ele, como comentarista, né, hoje a gente percebe-se que ele é muito mais flamenguista do que palmeirense, né? E aí ele comentou sobre as negociações. Não que ele seja... Ele foi justo no comentário dele, tá, gente? Não é porque eu acho que ele é mais flamenguista que palmeirense que ele falou isso, mas eu concordo com o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó. Na reportagem da ESPN, aqui no coluna do Fla, ele falou que o Flamengo finalizou a janela de transferências com 4 contratações. E a última foi o Carrascal, né, do Dínamo de Moscou. Prozinho, na opinião dele, o Carrascal não vai ter espaço no Flamengo. Até porque o Arrascaeta tá jogando pra caramba, né, velho? Nas palavras dele, ele falou assim, ó. Vai ser difícil o Carrascal jogar. O debochado, que é o Arrascaeta, está arrebentando. É uma das melhores temporadas do Arrascaeta. Das contratações do Flamengo, só o Carrascal não vai ser titular. E até o Felipe Luiz andou criticando o Carrascal quando colocou o Carrascal, né? Falou assim, ó, talvez por querer mostrar a qualidade que tenha acabado perdendo bastante espaço e não gerando as situações que imaginávamos para que pudesse ser mais determinante. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para que ele possa virar ídolo da torcida nos próximos anos. O fato é que o Felipe Luiz deu orientação para ele. Felipe Luiz é um técnico rígido, já sabe disso, é muito rígido. Ele deu orientação para o Carrascal não fez o que ele queria. O Carrascal tentou demonstrar algo a mais, né? E hoje em dia, já sempre falo aqui, técnico nenhum gosta disso, cara. O técnico quer que o jogador faça o que ele manda e acabou, velho. Se ele tentar fazer algo a mais, e se algo a mais dá certo, mesmo assim os caras já ficam bravos. Agora, se não dá certo, aí, meu, aconteceu o que está acontecendo com o Carrascal agora. Ele mesmo falou, perdeu espaço, entendeu? Então, o Carrascal vai ter que lapidar. O que é lapidar? Falar, conversar, corrigir, né? É que tá, pôr no banco, deixar lá na geladeira, assim como ele tá deixando o Wallace, né? Entendeu? É por aí. Então, na opinião do Zinho, o Carrascal hoje, nessa fase do Arrascaeta, não tá com muito espaço. Mas o Arrascaeta também é pouco esperto, né? Sabendo que vai chegar um cara já tava sabendo, que já desde o começo do ano já tava falando que estavam querendo contratar uma sombra pro Arrascaeta. E aí a hora que ele viu que o negócio começou a vir jogador ali, o cara começou a jogar bola, desde o começo do ano, jogar bola, tá jogando pra caramba, tá se cuidando, tá fazendo gol, realmente tá, eu acho que foi uma das melhores temporadas dele no Flamengo. E coincidentemente, eu tava analisando aqui, ele tá para renovar contrato. E tá querendo um aumento salarial para chegar em 2 milhões de reais. E aí, né, velho, você começa a ligar uma coisa com a outra, né? Bicho é esperto também, né? Ninguém é bobo, né, nesse mundo, vamos falar a verdade. E ninguém é santo também. É bem isso, cara. O cara que viu que o negócio tava pegando pro lado dele, né? Teve aquela conversa de vitalício, e a galera desceu a lenha, né? Então aí ele, cara, abaixou a cabeça, vou trabalhar, vou recuperar a minha posição aqui, vou ser o dono dessa porra aqui, da posição, ninguém me tira daqui, e vão renovar contrato sim, porque daí ninguém vai querer deixar ele embora nessa fase que ele tá.
né? Ao contrário do que aconteceu lá com o Gabigol, né? O Gabigol, cara, né? Fez graça, né? Não se esforçou, até se esforçou, mas não dava certo. Daí no último jogo lá na Copa do Brasil, né? Nos últimos jogos lá, ele fez alguma coisa, mas daí não foi suficiente mais, já estava decidido o destino dele, né? Esse que é o fato. Já o Arrascaeta não, ele tá jogando pra caramba, assim como jogou o Bruno Henrique. Na época da renovação de contrato. Arrasou, né? Sei lá, né? É uma observação, né? O que você acha? Coloca no comentário aí. Mas que o homem é craque, o homem é craque. Bom, e depois de toda essa janela aí, né? Recorde aí praticamente no Brasil. Os que mais contrataram, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, mas há muita comparação mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Botafogo não tá bem, né? E o Palmeiras e o Flamengo estão ali na ponta do Brasileirão, estão bem pra caramba na Libertadores e tal, né? E aí, cara, só se fala nos dois. E todo mundo faz as comparações, né, cara? Mas as comparações óbvias, né? Óbvia. Até eu cansei de fazer, que eu que não sou entendido de futebol, sou apenas um amante, né, um apaixonado, que faça minhas observações e análises de torcedor apaixonado. E aí eu sei que o Flamengo contratou bem melhor que o Palmeiras. Isso é fato, né, cara? Isso é fato. O próprio Zinho mesmo já falou isso, né, cara? Ó, o Flamengo com essas contratações está um patamar acima. Bota as contratações do Palmeiras. Só tem um neste momento que vai chegar para ser titular, que é o Andréas Pereira, né? E bota as contratações do Flamengo. Só o Carrascal que não vai ser titular. Então, o patamar ficou maior. Isso falou o Zinho. E que aí o craque Neto, do seu jeito, também falou algo parecido, falando que quem é o favorito da Libertadores e o favorito do brasileiro é o Flamengo, tá? É o Flamengo. Então, o craque Neto disse que o Palmeiras teve um prejuízo causado pela Abel Ferreira, porque teve que contratar um monte de gente. Meu Deus do céu, ó. Segundo, ó, o que falou o craque Neto, tá? O Souza foi um dos primeiros a falar que o Palmeiras não vai ganhar nenhum título este ano. Não ganha brasileiro, não ganha. Quem ganha é o Flamengo. A Libertadores também não ganha e é o Flamengo, tá? É pior para o River jogar contra o Palmeiras, no meu entendimento de hoje. É um jogo duro para os dois. Para mim, o Palmeiras é favorito. Na Libertadores, o Palmeiras está voando. Mas é o River Plate. Se o Palmeiras jogar a bola que tem que jogar, ele ganha não só do River e briga com o Flamengo. Com a bola que está jogando, eu não sei quando vai acontecer. Eu acho que, na minha opinião, cara, o River é River. Né? Tem que parar com esse negócio de que o River não tá bem, que o Palmeiras tá bem. Que o Palmeiras não pode entrar como favorito, tá? De jeito nenhum. Se entrar como favorito, se fode. Aí, ó, qual a ideia da Abel Ferreira em relação a não ganhar nenhum título esse ano? Ele continua? Eu acho que vai continuar porque a Leila deu 25% em relação ao Giovani, que ele assinou o pré-contrato com o Al-Sadd. Pagou 10 milhões. Dificilmente não assina o contrato. A não ser que alguém convide ele no Natal ou no Ano Novo, ele assina o pré-contrato e desiste. O Palmeiras perdeu 10 milhões porque entraram na FIFA. Ele tá falando o prejuízo que o Palmeiras que o Abel deu realmente é por causa daquela multa que teve que pagar pro time do Catar lá, porque ele assinou o pré-contrato. Disse que não foi ele, que foi um terceiro, que bababá, foi mal entendido, mas pegou mal pra caramba, né? Então, o Neto, então, falando que o Flamengo é favorito, o Palmeiras não ganha nenhum título esse ano, né? É um risco enorme, realmente. Agora, mas eu faço uma observação, cara. Observação assim, Flamengo realmente tem um elenco muito melhor como o Palmeiras. Assim como tinha em 2021. Todo mundo estava falando que era o Flamengo campeão. A gente que era palmeirense tinha esperança, porque a gente sabe o que é o Palmeiras, tá? Só o palmeirense entende o que é o Palmeiras. O Palmeiras é um time, cara, que ele não, se ele entrar favorito, ele não ganha. Se ele entrar, tipo, o Palmeiras tá jogando mais Flamengo. Vamos supor que aconteça alguma coisa daqui até a final da Libertadores, aí o Flamengo chega na final capengando e o Palmeiras chega voando. O Palmeiras perde do Flamengo na final. Agora, se o Palmeiras chegar mal, capengando e o Flamengo voando, a chance do Palmeiras ganhar é maior, tá? Eu não tô dizendo que vai ganhar, mas é uma chance maior. Porque é o Palmeiras, cara. O Palmeiras é desse jeito. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado também com esse favoritismo completo, total, né? Só que o Flamengo, apesar de, né, eu tô dizendo que tem que tomar cuidado, mas o Flamengo, mesmo assim, é o Flamengo muito mais acostumado com essa pressão de ser o grande, de ser o melhor, de ser o favorito, do que o Palmeiras. O Palmeiras não sabe lidar com esse negócio de ser favorito. Nunca soube e não vai saber, cara. Não aprende de jeito nenhum, cara. É um troço maluco. Cara. O Palmeiras tiver com favoritismo, vai lá e cai. Mas cai bonito.
Mas cai bonitinho, tá vendo? Ó. Paulista, né, contra o Corinthians, na própria Copa do Brasil contra o Corinthians. Ano passado, todo mundo se fudeu, o Palmeiras se fudeu. Não adianta, cara. Então é assim, então. Mas a esperança minha do Palmeiras ganhar alguma coisa esse ano é justamente essa, de não ser o favorito. Quem sabe ganha. Se fosse favorito, eu tinha certeza. Como era ano passado, não vai ganhar, tá? Se for favorito, não ganha. Agora, se não for, talvez ganhe. E segundo matéria da mixvale.com, aqui o Flamengo decidiu não contratar o Rafinha Alcântara, de 32 anos, que está livre no mercado após passagem pelo Barcelona. As janelas de transferência encerraram em 2 de setembro, né? Foi marcada por uma movimentação intensa do Flamengo, que trouxe um monte de gente, a gente já está falando aqui. E apesar da possibilidade de contratar jogadores sem contrato, o Flamengo optou por fechar o elenco e priorizar saídas, como a possível volta de Juninho ao Karabag, por empréstimo. Olha que loucura, né? Enquanto isso, o Rafinha Alcântara surge como alvo do Grêmio, que avalia o jogador para reforçar o meio-campo. A decisão do Flamengo reflete uma estratégia consolidação do grupo atual, sem espaço para novas adições no momento. Eita coisa, hein? O Flamengo é só o Flamengo para recusar mesmo, né? Eu não sei se chegasse de graça no Palmeiras, é que não é perfil do Palmeiras, muito esse tipo de jogador, né? O último que a gente viu nesse perfil foi quem? Foi o Anderson, o Felipe Anderson. E aí não deu certo, né? Pelo menos até agora. Né? Então o perfil do Palmeiras é sempre jogador mais jovem, jogador ainda que vai estar evoluindo, por isso que é diferente. Não adianta. O Palmeiras tem um jeito, o Flamengo tem outro. Os dois estão indo muito bem nos últimos 10 anos. Cada um na sua política. E o Flamengo tá nessa, né? Tá com um elenco super forte, considera que tem que tirar alguns jogadores, e jogador que perdeu espaço, que a gente estava falando aí anteriormente, é o Alacian, né? Curiosamente, ele perdeu espaço justamente após perder aquele pênalti que todo mundo criticou ele na Copa do Brasil. Eu vou mais além, tá? Eu acho que nem é culpa muito dele de perder o pênalti. Quem que mandou esse moleque bater o último pênalti, né, velho? Quem me acompanhou aqui, eu fiz ao vivo o Flamengo batendo pênalti ali. Eu gravei, eu falei, cara, é bobeira, é burrice botar esse moleque pra bater pênalti. Ele é muito novo, ele é muito bom de bola. A gente reconhece, tem personalidade, mas tá muito visado já, os caras já estão batendo nele, já estão reclamando. Aí põe o moleque pra bater pênalti, cara. Aí, cara, perde confiança, sei lá, velho. Eu achei burrice botar o moleque pra bater pênalti. Não poderia ser ele pra bater aquele último pênalti. E aí já viu o que deu, né? Então, galera, agora ele, o Felipe Luiz, não sei porquê, põe ele no banco e depois daquele jogo lá, não jogou tanto mais, né? Será que ele tá na geladeira? Será que tá uma forma de punição, algum de castigo, Felipe Luiz em cima dele, né? E aí tem o detalhe também que o Flamengo teve as chegadas que teve, né? Samuel Lino jogando bola pra caramba, Arrascaeta jogando pra caramba, Pedro recuperando futebol pra caramba. Talvez tenha dado uma segurada na oportunidade. Apesar do que ele fez, de repente, se os três aí, o ataque não tivesse muito bem, talvez ele teria um pouco mais de espaço, mesmo com o Felipe Luiz bravo com ele, né? Porque não ia ter opção. Mas agora não, né? Então, dá a entender que realmente ele tá meio que quieto lá, né? Encostado. O Felipe Luiz tá dando uma geladeira nele, uma lição nele pra ele, sei lá, recuperar, pensar bem, né? Mudar um pouco de postura, que a galera que tava criticando demais. E é um baita do jogador. Agora, se o Flamengo não quiser, pode... Esse é o perfil que o Palmeiras quer. Jogador jovem, já tá dominando tudo. Pode vir pro Palmeiras, não tem problema não, a gente compra, né? Falando sobre o caso Bruno Henrique, visto que ele não foi condenado ou banido, né, do futebol, vamos ver qual foi a punição, né? A punição, galera, foi alguns jogos de suspensão. E vamos conferir já já. Mas antes, queremos dar aí, né, os créditos para este site que está compartilhando aqui essa notícia, que é o NSC Total, ou NESC Total, não sei bem. Vamos então fazer aqui uma breve conferida, né? Diz assim: confira as partidas que Bruno Henrique vai perder pelo Flamengo por suspensão. O atacante Bruno Henrique do Flamengo
foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD nesta quinta-feira. O jogador foi suspenso por 12 partidas, além de multa de 60 mil por conta de uma denúncia de que ele teria forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023 em um jogo pelo Brasileirão. Aqui, galera, já fala quais são as próximas partidas do Flamengo. E supostamente sabemos que o Bruno Henrique não vai estar. Vamos ver aqui. A punição é válida para partidas em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, uma vez que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva não vale para competições continentais. Sendo assim, Bruno Henrique está liberado para atuar na Libertadores. O atleta não pode atuar em jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil. E aqui vamos ver os jogos que Bruno Henrique deve perder pelo Flamengo, visto que são 12, né? Juventude e Flamengo, ele está de fora. Flamengo e Vasco, de fora. Corinthians e Flamengo, de fora. Flamengo e Cruzeiro, de fora. Bahia e Flamengo, ele também está de fora. Botafogo e Flamengo também. Flamengo e Palmeiras. Fortaleza e Flamengo. Flamengo e Sport. São Paulo e Flamengo. Flamengo e Santos. E Fluminense e Flamengo. Então, vimos que não foi uma boa jogada para ele, né? Acho que não fez bem, tanto no sentido aí dele como jogador, ter participado, então, desse tipo de coisa aí, que não fica bem para a imagem dele. Acho que não precisava. Jogador que ganha muito menos que ele, não fez e com certeza não vai fazer. Até mesmo porque fica manchado isso, né, galera? Por mais que ele tenha sido absolvido, né, que isso aí, no meu modo de ver, ele foi absolvido, porque outros jogadores, já teve situação de jogadores ser banido do futebol para sempre. Imagine uma coisa que você gosta de fazer, você como assim dizer, o seu pão de cada dia, e a pessoa perder, né, o seu emprego ali, ficar manchado para sempre. Então, por mais que essa pena seja, na visão de muitos, uma pena branda, mesmo assim, para ele mesmo ficou difícil, né? Isso aí, ficou manchado. Bom, e diz mais aqui, né? De acordo com o GE, no caso, o Flamengo vai entrar com recurso, e assim o atacante pode ser julgado no pleno do STJD. Caso a decisão se mantenha, as partes ainda podem recorrer ao CAS, que é o Tribunal da FIFA, ou CAS. Enquanto o recurso não é julgado, o clube deve pedir o efeito suspensivo. E aqui está, né, o Bruno Henrique. Nós sabemos que o Bruno Henrique é um jogador de talento, muito querido pela torcida rubro-negra, mas infelizmente vacilou aí, deu mole, né, como ditado popular. Bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe nos comentários o que você achou dessa decisão, né, do STJD, se ele merecia uma punição mais rigorosa, né, mas infelizmente é isso aí. Bom, vou ficando por aqui, um abraço a todos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, e os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.